Dizem que o mundo é composto de tudo. E a respeito do ser humano, diz que tem pessoas, diz que cada pessoa tem uma especialidade com a coisa. Inclusive, para ser contador de história. Diz que isso é um dom de nascimento. E diz que desde a fundação dos tempos, desde quando o mundo foi mundo, lá nos anos da antiguidade, que existem os contadores de história. E as pessoas ruins, pessoas sábias e ruins, também existe desde a fundação dos tempos. E existe também as pessoas sábias de grande conhecimento, de conhecimento profundo, que usa a sabedoria que tem e o conhecimento que tem para fazer o bem para si próprio e também para o próximo. As pessoas que são pessoas boas se sentem bem fazer o bem para o próximo. Isso também diz que vem desde os anos antigos. E a pessoa que é ruim usa o conhecimento que tem, a sabedoria, em benefício de si próprio e fazer maldade para os outros. A pessoa que é ruim diz que adora fazer maldade. Diz a história que é assim. E esses dias para trás, eu ia passando na Avenida Goiás, na cidade de Jataí, e em frente ao ponto de coletivo tinha um cidadão contando a história para o companheiro, contando a história de um político. E desde o tempo de criança que eu gosto de ouvir história. E aí eu parei para escutar, que eu achei aquela história muito interessante. Parei para me escutar a história. Segundo diz esse cidadão, ele conheceu uma pessoa que tinha um gênio muito ruim. Era uma pessoa ruim desde nascimento. Desde o tempo de criança que ele tinha o gênio de ruim. Brincava o dia inteirinho com os colegas. Na hora de ir embora, de tardezinha, na hora de ir embora, ele tinha que deixar um colega chorando. Tinha que fazer um colega chorar para poder ir embora. Ou batia num, ou pisava no pé de outro, e procurava qualquer maneira e fazia um dos colegas chorar. E depois, quando ele cresceu, virou político, aí ele fazia o povo chorar 4 anos. Diz que era ruim que só carne de pescoço. Que segundo diz o ditado popular, a carne de pescoço é a carne mais ruim que existe. E ele era de classe média alta, estudou nas melhores escolas particulares do Brasil, estudou também no estrangeiro, e ele era uma pessoa muito inteligente por natureza. E através dos estudos ele adquiriu um conhecimento muito profundo. Mas infelizmente ele usava essa sabedoria e esse conhecimento todo que ele tinha para fazer maldade, prejudicar o povo, fazer maldade com o povo, usar o povo para poder subir na vida. E diz que isso existe até na vida profissional. Diz que a pessoa, quando é ruim, diz que faz a outra pessoa de escada para poder subir na vida. Já pensou, rapaz? Como que pode, né? Como que pode ter uma pessoa tão ruim assim de usar a outra pessoa, fazer outra pessoa de escada para poder subir nos degraus da vida? E esse cidadão diz que ele virou político e na sua carreira política, ele teve uma carreira muito brilhante. Ele entrou na política ainda muito jovem. Ele
na campanha política, no palanque, nos discursos no palanque, diz que era uma maravilha de pessoa. Prometia o mundo e o fundo para poder ganhar a eleição. Ajudava os pobres. E naquele tempo, a campanha política era muito diferente dos dias de hoje. Naquele tempo fazia churrasco, dava bebida para o povo, dava comida para o povo o dia inteiro. A pobreza tomava porre naquela época. E o adversário, quando fazia um comício, e ele fazia outro comício muito melhor, o dobro de melhor. E ajudava todo mundo. Depois que conseguia se eleger, meu amigo, depois dele eleito, diz que era um dos piores homens que podia existir no Brasil e no mundo. E ele teve uma carreira política tão brilhante que ele foi vereador, foi governo do estado, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador da República, foi ministro da Justiça, foi ministro da Fazenda, foi ministro do Trabalho, ministro não sei de que, ministro da Agricultura, ministro não sei de que, ministro não sei de que lá mais. O homem foi tudo na vida. Só faltava ser presidente da República, que era o sonho dele, chegar no topo do poder. E ele ia chegar, porque já estava bem perto. Mas antes de vencer o mandato de senador, ele morreu. Porque, afinal de contas, todo ser que tem fôlego de vida, ele é condenado à morte. E o ser humano não é diferente. Ou mais hoje, ou mais amanhã, ou mais cedo ou mais tarde, morre mesmo, não tem escapatória. E, inclusive, os próprios médicos um dia morrem. Não consegue salvar nem a própria vida, porque o objetivo do médico é salvar a vida. Mas quando o dia dele chega, ele não consegue salvar nem a dele própria. E foi o caso desse senador. Ele, antes de vencer o mandato de senador, a campanha presidencial já estava chegando e ele pretendia candidatar a presidente do país. Mas antes de vencer o mandato de senador, ele morreu. Ele adoeceu, foi para o hospital, tratou, mas o médico não deu conta de evitar a morte dele não, porque o trem é inevitável, e ele acabou morrendo. E, segundo diz a história, quando a pessoa é boa, que faz muita bondade aqui no mundo, quando essa pessoa morre, essa pessoa bondosa morre, diz que é muito bem recompensado. E quando a pessoa é ruim, que vive só fazendo maldade, que adora fazer o mal para os outros, quando morre, diz que vai parar no meio dos infernos. Até porque tem aquele ditado que o povo usa muito, quando a pessoa é muito ruim, o povo fala, as pessoas falam assim: fulano quando morrer vai para o meio do inferno, vai parar no meio do inferno. Quando um está discutindo com o outro, fala assim: vai para o meio do inferno, fulano. Então, por causa disso, diz a história que é por causa disso, a beirada do inferno está zero. Até hoje diz que não tem ninguém na beirada do inferno, e o meio está cheio. Então, e a estrada do inferno, segundo diz a história, diz que é uma estrada que não é patrolada nem asfaltada, mas é uma estrada muito boa, não tem gai nenhum, não tem por onde a pessoa torcer nem para a direita nem para a esquerda. O caminho da perdição é realmente largo e espaçoso, né? E a pessoa pegou essa estrada, a estrada do inferno, não tem como ele errar, vai diretão até chegar no inferno. E lá no inferno, segundo diz a história, apesar de ser do mal, mas não é bagunçado não, é organizado. Lá tem organização, é tudo murado,
portão muito bem reforçado. Os capetas também têm medo de ladrão, que o trem lá é tudo na segurança máxima. E dizem que lá no inferno também tem, como é que diz, gente? O julgamento, igual tem aqui na terra. Diz que de acordo o crime do cara, da pessoa, é a sentença dele lá no inferno. Se a pessoa fez um crime bárbaro aqui na terra, ele diz que lá tem 3 tipos de sentença. A pessoa que faz o crime bárbaro aqui na terra, diz que é jogado, quando morre, que chega no inferno, é jogado numa fornalha de fogo ardente. E quando o crime é considerado grave, é jogado num tacho d'água fervendo. E quando o crime é considerado mais leve, mais maneiro, a pessoa é amarrada com uma corrente, é amarrada de pé e mão para a eternidade. A coisa lá no inferno, a coisa lá é triste, a coisa lá é feia. Sai do espeto, cai na brasa. A sentença lá, por mais maneira que seja, é terrível. E então esse senador, devido a ter sido uma pessoa muito ruim, como pessoa e como político, ele morreu e foi parar no inferno. Até porque não tinha como errar a estrada. E chegou lá no portão, bateu na campainha, e segundo diz a história, Satanás é o secretário-geral de Lucifer. Dizem que Satanás é o segundo capeta mais poderoso do inferno. Lucifer, que é o chefão, o dono de tudo lá, é mais poderoso só lá no trono. Mas o resto, ele entregou tudo nas mãos de Satanás. Satanás é que resolve tudo lá. E aí, ele chegou no portão, esse senador chegou no portão, bateu na campainha, veio Satanás com com um par de chifres na cabeça, que dava 7,77 m cada chifre de comprimento, com mentira e tudo. O visual de Satanás, que dizem que é um visual dos mais terríveis de todos os tempos do inferno. E já abraçou aquele senador, o senador quis estrivar, ele abraçou ele assim mesmo, pegou ele pela mão e já foi arrastando, levando ele para dentro. Vem conhecer o nosso inferno, senador, seja bem-vindo aqui no nosso inferno. E foi levando ele para dentro, passa um salão, sai no outro salão, entra num salão e sai no outro, e cada salão um pior do que o outro. Era tacho d'água fervendo para toda a banda, alma penando, gritando por socorro, fogo queimando para toda a banda. E ele foi parar, o Satanás levou ele direto para o gabinete de Lucifer, aonde se trata lá do negócio da sentença dos caras. Tem uma audiência lá e trata da sentença da pessoa. E aí o senador pensou: poxa, eu estou lascado, eu não vou ter a mínima chance. Perguntou Satanás: e eu tenho alguma chance? Satanás falou: não, meu amigo, aqui é o seguinte, veio para cá, não tem escapatória. A única chance que você pode ter, às vezes, dependendo do seu crime, é você ser amarrado de pé e mão com uma corrente muito forte para a eternidade. O camarada chegou a correr água no olho. Mas ele pediu permissão, o Lucifer pediu permissão a Lucifer para ele mandar 2 mensagens aqui para o mundo. E Lucifer apontou o dedo para ele e falou: mas é só 2, hein? Não pode passar de 2. Eu autorizo ele mandar 2 mensagens para o mundo. E apontou com o dedo para ele: só 2 mensagens, hein? Aí ele mandou uma mensagem aqui para o mundo, para os políticos, colegas dele, os políticos corruptos, porque para a infelicidade do povo existe muito político corrupto, mas também, por outro lado, para a felicidade da humanidade, do mundo inteiro, no Brasil e no mundo, existe também no quadro político, existe também os políticos bons, os políticos honestos.
Não é justo condenar todo mundo, porque existe político honesto que trabalha em benefício da humanidade. Mas, para nossa infelicidade, de acordo com o que a gente vê, pelo que a gente vê no noticiário, na televisão, que a gente assiste todo dia os jornais pelas televisões, a coisa tá feia, a coisa tá preta. O nosso quadro político, apesar de ainda ter muitos políticos honestos, políticos bons, existe uma grande parte de vagabundo metendo a mão no nosso dinheiro. É verdade. E a coisa tá feia, tá preta. E seguindo a história do senador, aí como o Lucifer deu ordem, deu licença para ele mandar 2 mensagens para o mundo, ele mandou uma mensagem para os colegas políticos corruptos dele, dizendo assim, falou, ó meus amigos, vocês mudam a maneira de vocês agir, vocês param de roubar, vocês param de enganar o povo, vocês sejam honestos, deixa a desonestidade para um lado e segue o caminho honesto, o caminho da bondade. Afinal de contas, vocês foram eleitos pelo povo para trabalhar para o povo. Se vocês não mudar, quando vocês morrer, vem parar aqui no inferno onde eu estou. Inclusive tem um punhado dos colegas nossos aqui. E a coisa aqui é feia, a coisa aqui é triste. E contou como que era a condenação lá. Aí, tá, né? E aí mandou uma mensagem para o povo também, para os eleitores, dizendo, você eleitor, em época de eleição, a eleição já vem aí, vocês tomam muito cuidado com o candidato em campanha, observa bem a maneira, o modo dele tocar a campanha dele, as propostas dele nas campanhas, nos palanques, no horário político na televisão. Observa bem o candidato, analisa bem o candidato, para ver se vocês conseguem eleger um bom político. Porque se vocês elegerem um político da maneira que eu fui, você está lascado, vai sofrer mais 4 anos. Engraçado, né? A gente vê contar cada história que a gente fica pensando assim, será que é verdade? Será que é lenda? Será que eu acredito? Será que não? Porque dizem, e eu sou uma pessoa simples, não tenho conhecimento nenhum, praticamente nenhum, mas eu já vi falar, dizem que história é verdadeira, existe história e histórias. As histórias são fatos reais, ou pelo menos baseados em fatos reais. E a história é lenda, ou seja, não é verdadeira. História é caos de pescador, é história furada, como diz o ditado popular. Mas a gente nunca deve duvidar de nada, porque afinal de contas, de tudo é possível acontecer nesse mundão velho de meu Deus, né? E diz a história que lá no inferno também, de tudo pode acontecer.